Olá pessoal, sou a Annalice, professora de matemática, e hoje vamos ver as atividades das semanas 5 e 6 do sexto ano do ensino fundamental. Essa atividade está disponível aqui no site do Cidadão PG, que é www.cidadãopg.sp.gov.br. Você sabe medir? As grandezas e as medidas estão presentes em nossa sociedade desde a antiguidade, graças ao Sistema Internacional de Unidades. Sua padronização foi possível. A matemática pode ser considerada uma grande invenção que foi sendo estruturada ao longo dos séculos. Suas formulações e conjecturas surgiram para suprir as demandas sociais e científicas da nossa sociedade. Um exemplo disso são as grandezas e as medidas. Em algum momento, ao longo da história, o homem sentiu a necessidade de determinar padrões referentes a grandezas de mesma ordem, e foi da comparação entre as grandezas de mesma origem que surgiu as ideias relacionadas à medida. Começamos a medir utilizando as partes do corpo, como palmos, pés, dedos. Em determinadas civilizações, as medidas referentes ao corpo do rei eram adotadas como padrão para as medições. Por muito tempo, as relações entre as civilizações foi muito difícil, pois cada nação adotava um padrão para medir. Foi com o passar do tempo que obtivemos a padronização das medidas, que ocorreu por meio do Sistema Internacional de Unidades, sendo regulamentada na década de 60. O sistema métrico, quilograma, segundo foi utilizado como base, e o Sistema Internacional de Unidades, reconhecido por diversas nações. Todas as modificações nesse sistema são feitas por meio de acordos e é utilizado por praticamente todo mundo, exceto pelos países Estados Unidos, Libéria e Mianmar. O SI, você sabe que esse S quer dizer sistema e esse I quer dizer internacional. Então, no Sistema Internacional de Unidades, temos as medidas básicas e as derivadas, que recebe esse nome por utilizar como origem as básicas. Devemos entender como grandeza aquilo que pode ser quantificado, como comprimento, temperatura, massa, tempo, volume, força, etc. Já medidas é o que mensura as grandezas. Cada medida possui o seu próprio símbolo. Nessa atividade, trataremos as medidas de comprimento. As medidas de comprimento são os mecanismos de medição mais utilizados no dia a dia. O metro é a unidade de medida principal para medir o comprimento. A partir do metro são obtidas outras medidas de comprimento, que são múltiplos e submúltiplos do metro. Os múltiplos do metro são decâmetro, a sigla é DAM, hectômetro, HM, e quilômetro, que é o KM. Os submúltiplos são milímetro, que é MM, centímetro, CM, e decímetro, que é DM. Essa tabela aqui a seguir, mostra as medidas de comprimento utilizado. Observa que o metro está aqui no meio. Quem são as unidades maiores do que o metro? Eu tenho o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Quem são as unidades menores do que o metro? É o decímetro, o centímetro e o milímetro. Se você observar, aqui eu tenho o metro. O decímetro vale 0,1, quer dizer que é 1/10 do metro. O centímetro, 0,01, quer dizer que é 1 centímetro do metro. E o milímetro é 0,001, quer dizer que é 1 milímetro do metro. Essas unidades aqui são menores do que o metro. Vamos ver agora as unidades maiores do que o metro. Eu tenho o decâmetro, que é 10 metros. Observa que o metro aqui é 1, ó. O decâmetro vale 10 metros. O hectômetro, que é 100 metros. E o quilômetro, que aqui corresponde a 1000 metros.
convertendo medidas de comprimento. Durante o cálculo, em alguns problemas ou até mesmo no dia a dia, pode ser necessário realizar a conversão de um dos múltiplos e submúltiplos do metro para outro. Dessa forma, basta converter de uma unidade maior para outra menor. Basta multiplicar por 10. Para converter de uma unidade menor para uma maior, basta dividir por 10. Veja o esquema da imagem a seguir. Vamos ver aqui, deixa eu trazer essa imagem para cá. Olha só, aqui no exemplo 1, se quisermos converter 1 quilômetro para metro, devemos multiplicar por 10 3 vezes. O que ele colocou aqui? A primeira questão aqui nesse exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha só, aqui no exemplo 1. O que ele falou? Você vai transformar 1 quilômetro para metro. Ele falou que quando a unidade for maior para uma menor, você vai multiplicar, certo? E se for o contrário, de uma menor para uma maior, você vai dividir, tá bom? Então, vamos ver. O quilômetro tá aqui. Quantas casas você vai pular? Olha só, o quilômetro vai chegar em metro. Então, vai ser o quê? 1, 2, 3. Então, observa, vai ser quantos zeros? Ó, 1, 2, 3. Por isso que ele colocou aqui, ó. 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil. Eu vou fazer aqui um método bem simples para que vocês possam entender. Então, eu vou dizer que 1 quilômetro, ó, 1 quilômetro é igual, aí eu vou abrir aqui o parêntese, aí 1 quilômetro não é 1, então eu vou botar 1 vezes, vou colocar o número 1 e vou ver quantas casas que eu vou pular. Quantas casas que eu vou pular do quilômetro até o metro, ó. 1, 2, 3, então eu vou colocar 3 zeros. 1, 2, 3. Vai ser o quê? Metros. Então, quanto é 1 vezes 1000? Não é 1000? Então, ó, 1000 metros. Que foi o que ele fez aqui, ó. Tá vendo, ó? 1000 metros. Obviamente, caro leitor, você já sabe fazer isso de cabeça, correto? É apenas para demonstrar como é na prática. Exemplo 2. Agora, um exemplo mais difícil, converter 120 quilômetros em centímetros. Ele colocou o quilômetro, você vai andar para o hectômetro, decâmetros, metro, decímetro e centímetro. Então, pegou 120 quilômetros vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes... Por que ele colocou? Quantas casas você vai pular? 1, 2, 3, 4, 5, que é igual a 12 milhões de centímetros. Vamos fazer isso aqui do jeito que eu fiz esse exemplo aqui. Vamos ver aqui o exemplo 2. Ele é bem simples, ele não é complicado não. Então, ele tem o que? 120 quilômetros, olha só. 120 quilômetros você vai transformar para centímetro, certo? Então, vai ficar 120 quilômetros é igual. Aí, vou abrir o parênteses, vou colocar o 120. Aqui não era 1 quilômetro? 1 quilômetro eu coloquei 1 vezes 1000, né? Porque eu pulei 3 casas. Aqui é 120, então vou botar 120 vezes... Vou colocar o número 1 e vou ver quantas casas eu vou pular. Eu tô aqui no quilômetro, então eu vou pular quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Observa que foi a mesma quantidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu não vou botar 10, vou botar só o 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Que é igual, vai ser o que aqui? Centímetro. Deixa eu pôr aqui o nome centímetro aqui. Botar a sigla aqui, CM. CM. Que vai ficar o quê? É centímetro. Vai ficar o quê? Eu vou botar o 120, ó, e vou acrescentar os 5 zeros. 1, 2,
3, 4, 5. Você sabe que a unidade você vai botar de 3 em 3, né? Que isso aqui a gente viu na aula anterior. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá aqui, ó. 12 milhões o quê? De centímetro. Então, se você observar, não é difícil. Você sabendo aqui essa regrinha, aqui essa tabela, não tem como você errar. Se eu estou em quilômetro e vou para centímetro, então eu vou colocar o valor, que no caso aqui ele deu 120, coloco o número 1 e coloco a quantidade de casas que eu vou pular, acrescento 0, ó, o número 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que foi a mesma coisa que ele fez aqui, ó. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Tá vendo? E assim, ó, 1000 vezes 10 e depois o valor vezes isso aqui, tá bom? Aí você vai encontrar o quê? Se você observar aqui, ó, você vai encontrar, vai ser o quê, ó? 1, 2, 3, vai encontrar o quê? 100 mil. Quando você multiplica 100 mil vezes 120, você vai encontrar isso aqui, 12 milhões, tá bom? Você sabe que quando você vai multiplicar um número por 10, você acrescenta esse número e um zero. Por 100, acrescenta um número e 2 zeros, não é assim? Isso aqui vocês viram ano passado. Exemplo 3. Outro exemplo é converter 1.200 milímetros para metro. Milímetro, ele colocou aqui, você vai pegar 1.200. Aí você vai dividir por 10, que é o centímetro, depois vai dividir por 10, que é o decímetro, e por 10, que é o metro, certo? Que dá 1,2 metros. Vamos fazer aqui o mesmo procedimento que eu fiz na multiplicação. A gente viu que de uma unidade maior, aqui o quilômetro, para uma menor, eu multipliquei. Agora, de uma unidade menor para uma maior, eu vou dividir, certo? Vamos ver aqui a questão 3, como que vai ficar. Tenho 1.200 milímetros. Vou transformar para metro, certo? Vocês viram que na multiplicação, eu peguei o número e multipliquei. Na divisão, aqui no caso, quando é menor para uma maior, eu vou dividir, certo? Então, vamos ver. 1.200 milímetros é igual 1.200 dividido, vou colocar o número 1 e vou ver quantas casas eu vou pular. Eu tô aqui em milímetro, então eu vou 1, 2, 3. Então, eu vou colocar 3 zeros. 1, 2, 3, porque eu fui até o metro, não é isso? Então, na divisão aqui, ó, 1.200, quando eu vou dividir por 1.000, não são quantos zeros? Não são 3? Então, eu vou acrescentar os 3 zeros para a esquerda. Você lembra que quando você multiplicou, você botou para a direita o zero, né? Por que que eu vou acrescentar esse zero para cá? Porque a gente tem situações que a gente vai usar ele, tá bom? Foram 3 zeros, então eu sei que a vírgula está aqui no final. Eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, vamos ver aqui. Então, eu estou aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. Que é igual a 1,2 metros. Você sabe que a vírgula no início, antes da vírgula, aqui a vírgula está aqui. O zero antes da vírgula não tem valor e depois da vírgula no final também não tem valor. Por isso que ficou 1,2 metros. Ah, professora, mas eu posso fazer essa divisão? Pode. Você pode fazer a divisão. Você pode pegar 1.200, olha só, dividido por 1.000. Vamos eliminar os zeros aqui para ficar mais fácil. Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, esse com esse, certo? Então, ficou o quê? Sobrou o que aqui? Aqui tem o 12, ó. Dividido, vou colocar o número 1 e sobrou um zero aqui, ó. 12 dividido por 10 vai dar 1. 1 vezes 10 é 10. Eu trago 10 para cá. Menos 2, tu não tira nada, fica o 2. 1 menos 1, nada. Ó, sobrou o resto. Quando sobra resto, então, 2 não dá para me dividir por 10. Porque você sabe que na divisão, o dividendo, ele tem que ser igual ou maior do que o divisor. Então, o que que eu vou fazer quando isso acontece? Eu vou colocar um zero aqui, né? Aqui
Vou colocar um zero aqui no resto que sobrou e vou colocar uma vírgula no quociente. Agora sim, ficou 20 dividido por 10. Vai dar o quê? Vai dar 2, né? Porque 2 vezes 10, 20, ó. 20 menos 20, nada. Certo? Então, o resto aqui sobrou zero. Então, vamos ver aqui algumas questões. Questão 1. Fazendo a conversão de 12 km para metro, quantos metros obtemos? Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é a tabela, aquela tabela que eu falei para vocês. É só mesmo um rascunho que vocês vão fazer, ó. Tá aqui, certo? O metro, você sabe que ele tá aqui no meio. Aqui é o metro, certo? Eu tenho unidades menores do que o metro, que são 3, que é o decímetro, que é o dm, centímetro, que é o cm, e o milímetro, que é mm. Essas unidades são menores do que o metro. E eu tenho as unidades maiores do que o metro também, que são 3, certo? Eu tenho o DAM, que é o decâmetro, o HM, que é o hectômetro, e o KM, que é o quilômetro. Você sabe que de uma unidade para outra é 10, né? Sempre vai ser 10 de uma unidade para outra, certo? Porque a gente está trabalhando com metro. De uma unidade maior para uma menor, eu vou multiplicar. De uma unidade menor para uma maior, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. Isso eu não posso esquecer. Então, vamos ver a questão 1 aqui. Ele falou que é 12 quilômetros. Ele quer que você transforme para... Opa, deixa eu arrumar aqui. $12 quilômetros, né? Ele quer que você transforme para metro. Que ele está perguntando quanto é para metro, né? Que ele está pedindo. Então, o mesmo procedimento, ó, você vai colocar 12 quilômetros é igual a 12. O quilômetro não é maior do que o metro, você sabe que o quilômetro é 1000 metros. Então, é maior e o metro é só 1. Então, você vai pegar 12 aqui, vai multiplicar, coloca o número 1 e vai ver quantas casas você andou. Quantas casas? Ó, tô aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar os 3 zeros. 1, 2, 3. O quê? Metros. Isso vai ficar como? Eu vou colocar o número 12. São quantos zeros? 3 zeros, então eu ponho os 3 zeros para cá, ó. O quê? Metros. Não é simples? É bem simples. Então, ficou o quê? 12.000 metros. Vamos ver aqui a questão 2. Qual o resultado da soma de 3 km mais 20 metros? Ele quer que você some, né? Aqui a questão, 3 km mais 20 metros, certo? A letra A, ele está pedindo em quilômetro. Olha só. Se aqui eu tenho 3 km, deixa eu arrumar aqui. Se aqui eu tenho 3 km, então eu não vou mexer aqui no quilômetro. Então, eu vou colocar aqui o 3 km aqui. Porque ele está pedindo em quilômetro, mas o metro eu não posso somar unidades diferentes, tem que estar na mesma unidade. Como ele está pedindo em quilômetro, então eu vou colocar na mesma unidade, eu vou transformar metro para quilômetro. Então, eu vou fazer essa transformação aqui, ó. 20 metros é igual a 20. Olha só, o metro está aqui. Eu vou transformar o metro para quilômetro. Observa que eu vou dividir. Quantas casas que eu vou pular? 1, 2, 3. Da unidade menor para uma unidade maior. Então, eu vou pular 3 casas, então eu vou dividir por 1000. São 3 casas, 3 zeros. Que vai ficar assim. Vou repetir o 20, né? Que é 20 metros. Vou repetir o 20. Como é dividido, o zero eu vou colocar para cá. São 3 zeros, eu vou botar aqui, ó. Lembra que na questão anterior eu falei para vocês que eu ia precisar desse zero? Quantas casas eu vou andar para a esquerda? 1, 2, 3. Se estão 3 zeros, eu sei que a vírgula está aqui no final. Sempre a vírgula está no final do número. Se não tem, ele está no final do número, tá bom?
Então, são 3 casas. Vamos ver. Quantas casas eu vou pular? 1, 2, 3. Então, eu vou ficar aqui, né? Aqui na terceira aqui. Observa que esse número ficou o quê? Eu sei que o 0 no final, olha só, ficou o quê? Ficou 0,20, não foi isso? O 0 após a vírgula não tem valor nem no final, mas só que eu não posso tirar esse 0 daqui, porque senão vai ficar 20. Tá vendo? Então, vai ser o quê? O número, eu tiro só esse último 0 que não tem valor e vai ficar 0,020. 20 o quê? Quilômetro. Certo? Então, agora eu posso somar 0,020 quilômetro. Por quê? Para você somar, tem que estar na mesma unidade. Eu só posso somar quilômetro com quilômetro. Eu não poderia somar 3 quilômetros com 20 metros, porque tá unidades diferentes, tá bom? Tem que estar na mesma unidade. Como que você vai fazer essa continha aqui? Você vai pegar 3 quilômetros, né? Você sabe que tem que ficar... Eu sei que todo número tem uma vírgula aqui, não tem no final dele e tem 2 zeros. Todo número tem assim, tem uma vírgula e o zero eu posso acrescentar o tanto que eu quiser. Então, eu ponho, tem que ter unidade embaixo de unidade, ó, 0,020. Ainda vou acrescentar um 0 aqui, tá bom? Só para igualar as casas. Ó, 0 mais 0 é 0, 0 mais 2 é 2, 0 mais 0 é 0 e 3 mais 0 é 3. Então, o resultado ficou o quê? 3,020, o quê? Quilômetro. Porque ele tá pedindo aqui em quilômetro. Ah, mas esse 0 aqui não tem valor. Eu posso fazer isso aqui também. 3,02, tá bom? A letra B. Transformar, vamos transformar agora 3 quilômetros mais 20 metros em metros, certo? Então, vamos ver aqui. Ele tá pedindo em metros. Então, eu tenho 3 quilômetros mais 20 metros. Você sabe que eu jamais posso somar, né? Quilômetro com metro. Por isso que ele está pedindo para me transformar tudo em metro. Primeiro, então, o metro não vai precisar transformar, porque já está essa unidade de metros. O 20 aqui, então, vamos transformar só o quilômetro. Então, eu tenho aqui 3 quilômetros. 3 quilômetros é igual a 3 vezes. Olha só. Quilômetro tá aqui. Você vai andar até metro quantas casas? 1, 2, 3. Então, eu acrescento o número 1 e 3 zeros. Que é igual o 3 e vou acrescentar os 3 zeros, né? Que ficou 3.000 metros. Agora sim, eu posso somar 3.000 metros mais 20 metros. Que vai ficar 3.000 mais 20. 0. 0 mais 2 é 2. Abaixo 0 e o 3. Que ficou 3.020 metros, né? Deixa eu arrumar aqui. 3.020 metros. Questão 3. A professora Flávia pediu para que seus alunos formassem uma fila por ordem de tamanho conforme as alturas indicadas na tabela. Pedro tem 1,34 metros, João 1,44 metros, Lucas 1,26 metros, André 1,50 metros, Mateus 1,43 metros, Mário 1,41 metros e Carlos 1,47 metros. Então, o que ele está pedindo aqui? Para fazer a fila na ordem de tamanho, ou seja, do menor para o maior. Quem é o menor aluno? Se você observar, todos aqui começam com o número 1. Quer ver? Vamos ver aqui. Olha só, Pedro começa com o número 1, tudo aqui começa com o número 1, tá bom?
Então, para você saber quem é o maior ou menor, você vai olhar para o segundo número. Como ele está querendo aqui do menor, qual o número que vem depois da vírgula? Pedro é o 3, João aqui é o 4, Lucas é o 2, André é o 5, Mateus 4, Mário 4 e Carlos 4. Então, qual é o número menor? Depois da vírgula é o número 2. Então, eu vou dizer que aqui é o Lucas. O Lucas é o menor, certo? Então, eu vou trazer para cá o nome Lucas. Ele está querendo o menor. Depois, sobrou quem? Ó, 1,3. Aqui eu tenho 1,4, 1,5, 1,4, 1,4 e 1,4. Então, quem vai ser o outro vai ser o Pedro. O Pedro, por quê? Depois do 2 vem o 3, né? Agora, vamos ver aqui. Vamos analisar, se você observar aqui, o Pedro já foi também, tá? Eu vou até circular aqui que o Pedro já foi. O João tem 1,4, o André 1,5. Ó, mas se você observar, 1,4 coincide com quem? Com o João, com o Mateus, com o Mário e com o Carlos. Então, eu não vou poder analisar esse primeiro número, eu vou analisar agora o segundo, ó. Depois do 1, tem um 4 e tem um 4. Aqui, ó, tem o 4 e tem o 3. Aqui, o 4 e o 1 e o 4 e o 7. Então, qual vai ser o número menor que eu vou observar aqui? No segundo, vai ser esse aqui, ó, que eu tenho 41. Ó, 44, aqui eu tenho 43, 41 e 47. Qual é o menor? É o 41, então vai ser o Mário. Então, trago o nome do Mário para cá. Certo? Então, Mário já foi. Agora, tem o que ainda? Eu tenho o João, que é 44, 1,44, 1,43 e 1,47. Então, vai ser o quê? 1,43. Quem é o Mateus? Então, o quarto aqui vai ser o Mateus. Ok, o Mateus também já foi. Vamos ver agora. Eu tenho 1,44, que é o João, e 1,47. Quem é o menor? É o 44 ou é o 47? Claro que é o 44, né? Então, vamos ver, o outro vai ser o João. João também já foi. Agora ficou o André com 1,50 e o Carlos com 1,47. Então, vem o Carlos, né? Carlos já foi. Sobrou quem? O André. Quem é o menor aluno? O menor aluno, o tamanho do menor aluno foi o Lucas, né? O Lucas com quanto? Com 1,28 m, certo? E quem é o maior? O André com 1,50 m, ok? Questão 4. As quadras de determinada avenida possuem 250 metros de comprimento. Calcule quantos quilômetros são percorridos por um ciclista em 12 quadras nesta avenida. Primeira coisa que você vai fazer, vamos transformar metros para quilômetro, certo? Faz a tabelinha, não esqueçam de fazer a tabela, só mesmo o rascunho, certo? Aqui eu sei que o metro está aqui, aqui é o DM, que é o decímetro, cm, que é o centímetro, e mm, que é o milímetro. Aqui, DAM, que é o decâmetro, HM, que é o hectômetro, e o KM, que é o quilômetro, certo? Então, vamos ver. Ele tem 250 metros e vou transformar para quilômetro. Olha, metro tá aqui para quilômetro, então não esqueça que você vai dividir. Então, vamos ver. Eu tenho 250 metros é igual a 250 dividido, coloco o número 1. Quantas casas você vai andar? Ó? 1, 2, 3. Dividido por 1000. 1000 o quê? Quilômetros, certo? Isso aqui vai ficar o quê?
Eu vou colocar o 250 aqui e vou colocar os 3 zeros para a esquerda. Certo? Quantas casas você vai pular? Você falou 3 zeros, então 3 casas. A vírgula tá aqui no final. Então, 1, 2, 3, né? Que você sabe que a vírgula tá aqui. Então, 1, 2, 3. Ficou o quê? 0,250. Certo? Então, trago para cá. Então, ficou 0,250. Eu posso até tirar esse zero aqui, mas vou deixar ele aqui, porque poderia ficar 0,25. Só que ele está dizendo que ele percorreu 12 quadras. Então, eu vou multiplicar por 12, que é como se ele tivesse dado 12, né? Andado 12 quadras, né? Que aqui é cada quadra esse valor. Então, se ele andou 12 quadras, então eu vou multiplicar por 12. Eu tenho 0,250 vezes 12. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes nada, nada. Pula a primeira casa. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 0 é 0. Aí soma tudo. 0, 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 1. Aliás, 1 mais 2, 3. E baixo 0 aqui, né? Aí você observa quantos números tem após a vírgula aqui. Quantos números eu tenho aqui após a vírgula? 1, 2, 3. Então, a vírgula tá aqui. Aí, eu vou da direita para a esquerda, né? 1, 2, 3. Que é igual a 3 quilômetros, certo? Então, a quarta questão é igual a 3 quilômetros, ok? Vamos ver aqui a quinta questão. O que ele está pedindo aqui? As dimensões de uma folha de A4 são 210 milímetros por 297 milímetros. Determine essas dimensões em metros, em centímetros. Olha só, o milímetro está aqui. Ele está pedindo para centímetro. Então, você vai pular o quê? É só uma casa. Se é uma casa, você vai dividir por 10. Porque aqui ele está dizendo é milímetro e você vai transformar para centímetro. O milímetro está aqui. E você vai transformar para centímetro, certo? Então, vamos ver aqui. 210, vou até fazer direto. Dividido por 10, que é só uma casa que eu vou pular, é igual a quê? Eu coloco 210, a vírgula está no final, né? Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, aqui ficou o quê? 21, certo? Então, aqui eu sei que ficou 21. Vamos ver aqui o outro. O outro é o quê? 297. Vamos ver. 297 dividido por 10, né? Porque é milímetro para centímetro. Que ele está perguntando aqui em centímetro. Não pode esquecer. Deixa eu apagar porque foi 100. Dividido por 10. Então, vai ser uma casa também que você vai andar. Que vai ficar... Deixa eu arrumar aqui. Dividido por 10. Que vai ficar... Tá aqui, ó. 297. Como você vai andar, pular só uma casa para a esquerda, que é 10, né? Só um zero. Então, a vírgula vai ficar aqui. Ó. Então, ficou o quê? 29,7. Então, fica o quê? 21, né? Aqui, por quanto? 29,7, ok? Vamos ver agora a questão 6. Questão 6. Isso aqui você poderia fazer até assim também, ó. Se você fizesse assim também não estaria errado, ó. 21,0 por 29,7, tá bom? Você poderia fazer também assim, essa questão sim. Tanto faz você deixar assim ou assim, tá bom? Não tá errado. Vamos ver aqui a questão 6.
Caminhando de casa até o centro da cidade, Carlos contou 88 quarteirões inteiros. Então, ele contou 88 quarteirões inteiros, certo? Se na cidade de Carlos os quarteirões possuem 100 metros, então ele possui 100 metros. Então, eu vou multiplicar vezes 100. Que vai dar o quê? Coloco 88 e acrescento os 2 zeros, né? Ficou 8.800, certo? Qual a distância de casa até o centro? Ele está pedindo em quilômetros. Então, se aqui é metros, que ele está falando, né? Contou 88 quarteirões inteiros da cidade de Carlos, possui 100 metros, então aqui é metros. Observa, eu estou aqui em metros. E eu vou transformar, ele está pedindo para quilômetros. Olha quantas casas que eu vou andar. Ele está aqui em metro, que deu 800 metros, e ele está pedindo para quilômetros. Ó, 1, 2, 3. Então, vai andar 3 casas. Se é da direita para a esquerda, então eu vou dividir, né? Porque o metro, ele é menor do que o quilômetro. Então, eu vou colocar, vai ficar assim, 8.800 metros é igual 8.800 dividido por 1.000. Então, eu vou colocar aqui na frente, que vai ficar assim, 8.800. Como é dividido por 1.000, o zero vem para a esquerda. 1, 2, 3. Quantas casas você vai andar? 3 casas, né? A vírgula está aqui no final. Que você vai andar é para cá. Não esquece. A vírgula está aqui no final, então eu vou andar 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui. Que é igual, eu sei que o zero no final não tem valor e nem antes, não é isso? Ó, esse zero aqui eu já posso tirar, porque o 8 está aqui, ó. Que é diferente daquela questão que eu tive que deixar o zero. Então, vai ficar o quê? 8,8. 8,8 o quê? Quilômetros, certo? Para saber mais, assista os seguintes vídeos. Aqui ele deu 2 links que você pode estar clicando e você vai ver esse conteúdo aqui de conversão de unidades de comprimento, tá bom? Clique esse link aqui e você vai assistir um vídeo explicando esse conteúdo. A mesma coisa com esse aqui, para que vocês se aprofundem um pouco mais. Ponte do saber. O instrumento de medida mais usado na vida escolar do aluno é a régua, de acordo com a Wikipédia. Régua é um instrumento utilizado em geometria, próprio para traçar segmentos de reta e medir distâncias pequenas. Também é incorporada no desenho técnico e na engenharia. É composta por uma lâmina de madeira, plástico ou metal e pode conter uma escala geralmente centimétrica ou milimétrica. Aqui ele deu o exemplo aqui da régua, certo? Você observa que começa aqui do zero, né? Geralmente a régua, se você observar, ela aqui, como ele botou, ele é centímetro, ó, de 0 até 1 é 1 centímetro. E esse espaço que tem entre o 0 até 1, eu chamo de milímetro. Observa que aqui tem um tracinho aqui a mais, ó. Aqui daqui, do 0 até esse tracinho aqui, eu conto 5. E daqui mais para cá, mais 5. Então, dá 10, tá bom? 10 milímetros de um centímetro para o outro. Para utilizar a régua como instrumento de medida, por exemplo, traçar um segmento de reta, você deve iniciar o traço a partir do zero, com uma imagem aqui do lado que ele colocou, certo? Este segmento de reta que desenhei possui 3,5 centímetros. Então, como ele falou aqui, que esse segmento, essa régua aqui, né? Esse segmento que ele desenhou possui 3,5 centímetros. Mas se você observar, ele está marcando 4,5 centímetros. Em vez de 3,5, está marcando 4,5, tá bom? Aqui foi um errinho aqui dessa régua aqui que aconteceu, tá bom? Então, vamos ver aqui. Para as questões abaixo, você vai precisar de papel, régua, lápis e borracha.
deixe a mão leve para o traço não ficar muito forte, caso precise apagar. Questão 1. Construa os segmentos de retas, que é pedaços de retas também chamado, né? Nas medidas indicadas. Aqui 4 centímetros, então você vai pegar a sua régua e vai medir, ó, 1, 2, 3, 4. Então vai ser daqui para cá. O que vem ser segmentos de reta? Segmentos de reta é esse aqui, ó. Eu tenho um segmento de reta aqui, ó, AB e CD. Isso aqui é um segmento de retas, tá bom? Eu coloquei só para vocês relembrarem o que é segmento de reta. Então, segmento de reta, um segmento de reta é uma parte da reta que possui início e fim. Ou seja, tem 2 pontos. Tem o ponto A e o ponto B, onde o A é a origem e o B é o final do segmento. Então, por isso que a gente chama segmento de reta, porque você sabe que, na verdade, a reta ela é infinita, tá bom? Então, segmento de reta, ele tem o início e tem o fim. Você vai fazer um segmento de reta com 4 centímetros. Pega a sua régua, coloca a régua, começa do 0 e vai até o número 4. Aqui a letra B, vai fazer outro segmento com 6 centímetros. Vai do 0 até o 6. E assim com o 8 e o 12, certo? Questão 2. Utilizando a régua, ligue os pontos e descubra qual figura será formada. Quando você ligar esse segmento, você vai ligar esses pontos aqui, ó. Daqui para cá formou um segmento, daqui para cá formou outro e você vai dizer o nome dessa figura. Aqui eu coloquei algumas figuras. Uma figura com 3 lados, ó, 1, 2, 3, eu chamo ela de triângulo. Com 4 lados, eu chamo de quadrado, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Com 5 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu chamo pentágono. Com 6 lados, hexágono. Com 7 lados, heptágono. Com 8, octógono. Aqui, quantos lados eu tenho aqui, ó? Aqui vai ser 9 lados, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, eu tenho um decágono. E 12 lados, dodecágono. Então, aqui eu coloquei só para vocês relembrarem um pouquinho das figuras, tá bom? Aqui ele colocou a letra A, B, C. Aí você vai ligar os pontos e você vai dizer qual é o nome da figura, certo? Questão 3. Escolha 4 objetos diferentes que podem ser medidos com a régua. Então, o que você vai escolher na sua casa? Você pode escolher o que você queira. Pode escolher seu livro, ou um caderno, ou uma agenda, um lápis. O que você quiser, você pode escolher para você medir, tá bom? Aí você vai dizer, olha, faça o desenho desses objetos e escreva o nome e indique o comprimento de cada um deles. Se eu for pegar um lápis, eu vou pegar a régua e vou medir o meu lápis. E vou dizer quantos centímetros tem esse lápis. Eu quero medir meu caderno. Eu vou dizer quantos centímetros tem esse meu caderno, tá bom? Aí você vai escolher 4 coisas diferentes, vai medir, faça o desenho e diga quantos centímetros mede cada um, ok? Bom, pessoal, a aula eu vou encerrar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.